Todos bem-vindos a mais um dia do Papo com Bruno Lócio. Primeiro, prazer, muito obrigado por estarem aqui. Eu estou vendo que o número de inscritos está crescendo cada dia mais. A gente começou com 9 inscritos, a gente já está com 30 e poucos inscritos. Depois desse vídeo eu tenho certeza que a gente vai bater mais. E, na verdade, isso aqui nada mais é do que um bate-papo. Minha ideia aqui com vocês é, de novo, trazer o dia a dia do que está acontecendo. Hoje, por exemplo, o assunto mais comentado aqui é a prisão da Carla Zambelli na Itália. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre o que está acontecendo, a proximidade com a tarifa, proximidade com o tarifaço, que vai ser aplicado a partir do dia 1º de agosto, salvo engano, sexta-feira agora. E aí, o Lula deve conversar, tem que ligar? Será que se ele vier e se ele ligar, se ele vier falar com o Trump, será que vai ser uma humilhação como foi o Zelensky? Será que se ele ligar, ele vai ser procurado? E aí aqui, eu não estou nem entrando no mérito Lula-Bolsonaro, tá, gente? Porque eu acho que isso não deve ser discutido quando a gente fala de migração, por mais que tenha relação com os países. Então, a relação ruim entre os dois países, com certeza, pode, de alguma maneira, atrapalhar a imigração. No entanto, como o Bolsonaro e o Donald Trump têm uma ótima relação e o Bolsonaro detém 50% do eleitorado brasileiro, esse eleitorado composto, na maioria das vezes, por grandes empresários, ele continua sendo muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, eu acho que essa é uma visão geral, a minha opinião sobre esse assunto. E de uma maneira, para de alguma maneira tentar estimular, esclarecer um pouco. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Bruno Lócio, eu sou advogado licenciado no Brasil, sou sócio da Premium, tá vendo? Ó? Escritório especializado em planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é absolutamente tudo que envolve a mudança para os Estados Unidos. E não somente a parte migratória, não somente o tipo de visto imigratório, tá? Para isso, a gente tem o SLS Legal, tá? Que é o nosso escritório de advocacia, da qual eu sou sócio, tá bom? Por quê? Porque alguns estados aqui permitem que que advogados não licenciados aqui sejam sócios do escritório de advocacia. Provavelmente porque o país já percebeu que nós, advogados, não somos bons gestores. Então ele permitiu que não advogados sejam sócios de escritórios de advocacia, desde que tenha dentro dos seus quadros sociais advogados licenciados aqui, e nós temos, tá bom? Hoje em dia, nosso escritório trabalha com 2 advogados licenciados, a gente tem mais de 6 estados entre as licenças, porque aqui cada estado tem a sua licença, tem a sua prova da OAB, então a gente tem mais de 6 estados, ou seja, imigração é algo que o nosso escritório pode fazer com muita facilidade. Além disso, o SLS Legal faz também a parte de estate planning, proteção patrimonial, tudo que a família precisa quando ela está nos Estados Unidos. Então, além da parte migratória, a gente faz toda a parte de blindagem patrimonial. Vale a pena, não vale a pena ter patrimônio nos Estados Unidos? E qual é a melhor maneira de proteger esse patrimônio? Similar, mas completamente diferente das holdings no Brasil, holding familiar e holding patrimonial. Então, assim, essa é a lógica da Premium, que é trazer pessoas, e a lógica do escritório de advocacia é trabalhar juridicamente com essas pessoas e com essas empresas que pretendem se instalar aqui nos Estados Unidos. Mas hoje o papo é um pouco do momento político que o Brasil vive. Eu tenho acompanhado muito os canais aqui dos Estados Unidos. Os canais dos Estados Unidos, ele tem dedicado atenção ao Brasil, porque com certeza a tarifa, no valor que ela foi imposta, da maneira como está sendo tratado, as declarações que o Donald Trump tem dado, elas elevaram o tom e subiram muito a maneira como o Donald Trump tem tratado os demais países em relação aos demais países. Então, vários países foram taxados junto com o Brasil nessa última leva. No entanto, vários deles já sentaram na mesa para conversar. O próprio Donald Trump, quando taxou, disse que estava aberto a conversar. Com o Brasil, não. Com o Brasil é completamente diferente. Muito dessa tarifação exagerada, ou de 50%, está sendo sim atribuída ao governo anterior, ao julgamento que está acontecendo no STF, e isso com certeza pelo menos tumultuou um pouco o cenário. Eu queria saber, inclusive, de você, clica aqui embaixo, o que você acha disso? Vocês acham que o Lula, que o presidente atual do Brasil, deveria sentar na mesa, deveria negociar, deveria ter ligado, né, com humildade, ligar e falar, olha, bom, eu estou sendo sobretaxado, essa taxação vai impactar demais. Ah, tá bom, vai impactar os eleitores do Bolsonaro, mas faz sentido você deixar que de alguma maneira o seu povo também seja tarifado em excesso, porque você não quer ligar. Então eu estou trazendo um pouco dos dois lados. Por outro lado, faz sentido também o Eduardo Bolsonaro
impedir, por exemplo, que uma comitiva de senadores tente fazer contato para que reduza isso. Então, assim, os dois lados me parece que olham somente para si mesmo. Um defendendo o que entende ser justo e o outro deixando de defender os interesses gerais, por exemplo, de quem vai ser taxado, das grandes empresas, dos grandes empresários. E aí, gente, não é por aí. Eu acho que não é essa história de esquerda-direita, que a gente está falando do povo brasileiro que vai se prejudicar. No fim das contas, quem vai se prejudicar é o cara que compra batata, não é o super empresário, que o super empresário vai vender para a China, por exemplo, e não é bem por aí. E aí também, de novo, isso pode de alguma maneira impactar na questão migratória. Vai impactar? É muito cedo para falar, mas com certeza a relação ruim entre os países, por exemplo, o Milei está tentando agora, ontem estava pelo menos no jornal, que ele está tentando a isenção completa do visto. Isso é decorrente do bom relacionamento entre os dois países, o que não está acontecendo nesse momento com o Brasil e com os Estados Unidos. Isso vai impactar? Eu não acredito que vai impactar. Por quê? Porque os Estados Unidos continuam precisando de profissionais acima da curva. Sempre vai precisar, vai continuar precisando, e o Brasil é repleto de grandes talentos. Então esses profissionais vão continuar vindo para os Estados Unidos, vão continuar sendo aprovados. Recentemente a gente teve uma aprovação de um amigo que veio com L1A e agora está com EB1C, ou seja, o cara já veio trazido de uma empresa americana, veio trazido para cá, e aqui ele aplicou a B1C, já recebeu o green card em talvez 45 dias, tenha sido um tempo recorde. Mas isso é uma demonstração de quê? De que o sistema migratório está funcionando perfeitamente, de que os julgamentos continuam acontecendo, de que continua sendo valorizado o profissional qualificado. Então isso é muito importante para tentar desmistificar algumas coisas que eu tenho ouvido e tenho visto muita gente falar, que não é o melhor momento, agora virou uma caça às bruxas. Virou uma caça às bruxas para quem está indocumentado, para quem entrou e de alguma maneira está tentando dar um jeitinho, para quem está trabalhando sem autorização. Não é o melhor momento para esse tipo de coisa, mas, no entanto, para profissionais qualificados, sim, continua sendo um ótimo momento. A gente tem visto casos sendo aprovados com mais rapidez, a gente tem visto oficiais melhores no julgamento dos casos, o jurídico tem passado apontamentos incríveis com relação às RFEs, que na verdade são copia e cola. O que é uma RFE? Uma RFE é, por exemplo, uma solicitação por parte da imigração de esclarecimento com relação a algum ponto do seu caso. Então, se no seu caso se alguma pontinha ficou solta, eles vão emitir uma RFE para entender aquela ponta, para tentar conectar as duas pontas para aprovar o caso. Se elas não tiverem conexão, esse caso vai ser negado. Mas a gente viu por muito tempo cartas idênticas que talvez nem tivessem relação, algumas não tinham relação ao caso. A gente tratava exceptional ability como advanced degree, coisas mais específicas. Mas, por exemplo, voltando aqui para a parte da tributação, para a parte da tarifação, eu tenho a sensação de que agora está tarde. Está tarde para sentar na mesa, está tarde para discutir, está tarde para negociar, está tarde para ligar. Eu acho que ao invés de fazer discurso dos dois lados, tá? O do Eduardo Bolsonaro faz o discurso na internet, o Lula faz o discurso num comício para 500 pessoas do PT, não é um momento de fazer discurso nem de um lado nem de outro. Se de um lado alguém trabalhou para ter uma punição, e eu tenho a sensação clara de que a punição de 50% é muito mais do que se imaginava, quando a família Bolsonaro de alguma maneira tentou, a família Bolsonaro, a meu ver, tentou trazer esse problema para o mundo. E o que está acontecendo no Brasil é, de certa forma, um excesso do judiciário, no sentido de tá opinando em tudo, mas ele opina porque ele quer? Não. O judiciário só opina se for provocado. Então tem que haver uma composição política de modo que nem tudo precisa ir para o judiciário. Tá? Os partidos políticos nem sempre são levar a decisão para o judiciário, porque se levar para o judiciário precisa se manifestar. Então é o que está acontecendo. Eu acho que é um exagero? Acho que é um exagero sim, tá? Eu concordo que o julgador não pode investigar, que é o que está acontecendo com boa parte desses casos que estão tramitando. Eu acho, por exemplo, que o que aconteceu também foi um exagero, tá? Pode não ter sido um golpe à democracia, mas houve ali uma manifestação exagerada, se foi de velhinha, se não foi de velhinha, se foi de pessoa com boa intenção, com má intenção, se tinha infiltrado ou não, eu não sei, mas o que aconteceu, ele não pode acontecer, aconteceu nos Estados Unidos também, e assim, não é bom para nenhuma democracia. Então, a minha ideia e a minha sensação é de que agora não é o momento para negociar, deveria ter sido há 3 semanas atrás, quando as tarifas foram impostas, quando o Brasil recebeu uma carta dizendo o que disse, que era o julgamento tinha que parar, tinha que ser votado a anistia. Agora, tem que votar a anistia para acabar a tarifação?
nem isso pode ser uma garantia. A carta também não é condicionada, isso é uma interpretação favorável a um lado. Mas eu concordo e acho, tá? Concordo com quem diz que o Lula demorou muito para poder sentar, para poder discutir. O Alckmin não é o representante do povo. Mal e mal o Lula é. Então, assim, eu acho que ele demorou, continua demorando, está muito mais preocupado em fazer política com esse fato e com o povo brasileiro. E também acho que o Eduardo Bolsonaro está muito mais preocupado em fazer política do que com reverter isso. Ele já deu o recado. Agora ele sairia como grande gênio se ele fosse um Trump e dissesse o seguinte: olha, vamos tirar essa tarifação, vamos suspender isso, você já deu o recado, eu vou continuar monitorando a situação do Brasil, seria mais inteligente, seria melhor para ele como pessoa, como parlamentar que ele é. Mas aqui, gente, é a minha opinião, essa é a ideia com o canal, trazer a minha opinião das coisas, a minha opinião dos fatos, nem sempre ela é positiva, nem sempre ela é boa para quem está assistindo, para você. Mas você que está assistindo, se inscreve no meu canal, tá? Não saia do meu canal, se inscreve no meu canal, deixa aqui comentário, tá? Se você quiser vir conversar comigo, a gente abre aqui, nós dois, vem para cá, a gente vai debater política, futebol, a gente vai debater imigração, o que você quiser, porque a minha ideia aqui é estar mais próximo de você que assiste e que acha interessante. Se inscreve, tá? Desse lado de cá, ó. Tá bom? Se inscreve aqui, compartilha, envia para quem quer saber sobre imigração, para quem quer saber sobre vida nos Estados Unidos, para quem de alguma maneira se interessa pelo assunto, tá bom? Mais um episódio número 4. Espero que vocês tenham gostado.